início das atividades, aquilo que eu falo, nós éramos conhecidos como o Grupo da Guardinha, nunca Grupo Escoteiro Pérola Baito. E a gente era jovens da periferia, 90% era bem da periferia mesmo, né? E a gente era casca grossa, a gente ia por tudo ou nada. Nós não tínhamos transporte para os acampamentos, nós íamos a pé para o acampamento, levando tudo nas costas, podia ser na Caudelaria, podia ser onde fosse. A gente cortava a cidade com tudo nas costas e ia fazer os nossos acampamentos. Então isso me marcou bastante. Embora... eu acho que o grande entusiasta do escotismo, e eu acho que a pessoa que ajudou muito a abertura do grupo, penso eu, foi o seu Rui Rodrigues, que era o presidente da Guardinha na época, que tinha uma influência assim, bastante dentro do município, dentro da política, né? Era uma pessoa bem marcante, e ele era muito entusiasta, era muito bacana quando ele ia no grupo, ou quando eu já era sênior, e quando eu tive a oportunidade de ir para as reuniões com o seu Rui, apesar de não ser um escotista, eu tinha lá pelos meus 17 anos, quando nós vimos, o Daniel tinha essa coisa de tentar preparar a gente. Eu acho que esse foi um cuidado bacana que o Daniel sempre teve com nós jovens, não só quando escoteiro, mas também quando guardinha, ele querer preparar, ajudar a gente a assumir o grupo, a ficar por ali, não dispersar, porque a gente tinha até então, alguns jovens tinham saído do grupo e acompanhando o chefe Júlio uns anos antes. Então acho que ele tinha essa preocupação. E o Daniel puxava a gente para essas reuniões. Então o que me marcava muito era as reuniões com o seu Rui, que ele era um grande entusiasta do movimento, ele que... sabe, ele não media esforços para ajudar o grupo escoteiro. E às vezes até conseguia transporte para os nossos acampamentos. A guardinha tinha uma perua lá e ela levava às vezes o que dava e a gente ia atrás a pé. Então foram coisas assim que me marcou quando jovem, assim, essa garra. E dali a gente, com a dificuldade, a gente faz muitas amizades. E essas amizades, ela ultrapassava as reuniões ao sábado, porque nós éramos guardinhas e geralmente durante a semana cada um trabalhava no centro ali, no seu emprego, mas nós almoçávamos dentro do refeitório da guardinha, que é embaixo do viaduto Cury ali. Então, e tinha uma extensão das nossas reuniões que a gente reunia todos os escoteiros, que eram todos guardinhas, né? Se reunia ali no refeitório. E isso também fez com que eu saísse da Bicentenária e entrasse, porque eu via essa movimentação não só... porque os amigos da Bicentenária até se reuniam, mas eram grupos menores e tal. Não, os escoteiros era sempre aquela bagunça, almoçava junto e já começava ali. E o Daniel que coordenava esse refeitório, estava ali sempre, e ele estava junto também, né? Então, eu acho que isso que me marcou muito, essa questão de amizade. Foi o que eu mais senti no escotismo. Foi uma amizade muito forte entre nós jovens, né? E eu acho que isso é uma coisa que me marcou bastante quando jovem. Só que eu fui perceber, isso é uma coisa que você vive, você não percebe. Você percebe isso depois com o tempo, né? Então isso foi muito legal. Acho que são as recordações assim que eu tenho. Sim, é que eu sempre tive facilidade para desenhar, e para você ter noção, o meu primeiro apelido que eu tive primeiro foi Grandão, porque eu era muito grande, e depois Engenheiro. Então, o meu apelido era Engenheiro. Não sei por que me deram esse apelido de engenheiro. Porque eu sempre queria montar, fazer as coisas, desenhar. Não, espera aí, se nós vamos fazer alguma coisa, vamos desenhar primeiro. Então quem que faz isso provavelmente é um engenheiro. Na nossa cabeça era isso. Aí me apelidaram, o engenheiro, né? Então essa questão dos desenhos sempre foi assim. Os desenhos sempre me acompanhou. E também eu procurei ler bastante sobre escotismo, porque a gente tinha essa deficiência, eu acho, o nosso grupo era um grupo muito novo, e
nos 3, 4 primeiros anos, a gente perdia muito em relação aos outros grupos escoteiros que tínhamos em Campinas. Que os grupos tinham uma formação muito técnica, muito boa, eles tinham um conhecimento muito bom. Então, muitas coisas a gente aprendia quando a gente se deparava com outro escoteiro, acabava aprendendo com outro escoteiro uma coisa que falava, poxa, isso a gente não aprendeu lá, então a gente tinha uma deficiência técnica. Então eu procurei sempre ler e eu sempre observei os desenhos de Baden-Powell, que ele anota tudo, escreve tudo, desenha tudo. Então eu sempre me preocupei com isso, em desenhar, em fazer os relatos das atividades, fotografar. Eu tinha uma Polaroid, aquelas Polaroid seca, né? E eu sempre procurei fazer os registros. Felizmente hoje a gente tem bastante registro no grupo daquela época de coisa porque nem todo mundo tinha condição, a gente era de periferia, não tinha muita condição de ficar fotografando. E muita coisa também, hoje muitas fotografias eu vejo assim, era referente aos eventos que tinha na Guardinha, tal. Aí sempre tinha fotógrafo, tal, era uma questão política, então hoje a gente consegue muita coisa assim. Mas no acampamento nós não tínhamos isso, era nós e nós. Então, dificilmente, então eu sempre procurei me preocupar com essa questão de registrar. Mas isso é uma coisa minha mesmo, né? E aí veio essa questão de desenho.